E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E se eu te dissesse que tudo o que a gente conhece, tudo o que a gente vê, e até o que a gente não vê, começou de um jeito muito mais incrível do que a gente imagina? Eu tô aqui hoje pra gente começar uma jornada lá do comecinho de tudo. Mas quando eu digo comecinho, é comecinho mesmo, antes do tempo ser tempo, antes de existir dia e noite. Imagina só, um vazio, uma escuridão total, um silêncio profundo. Não existia céu, não existia terra, não existia água, nada, apenas um potencial infinito. Era nesse cenário que uma força, uma consciência, uma voz, estava prestes a mudar absolutamente tudo. Uma voz que disse: haja luz. E de repente, do nada absoluto, a luz surgiu, separando a escuridão. Foi o primeiro ato. O primeiro comando, o Big Bang da criação, se você preferir. E esse foi só o começo, o primeiro dia. Eu quero te convidar a embarcar nessa história comigo. Não como um conto antigo, mas como uma exploração das nossas próprias origens. De onde viemos? Por que estamos aqui? Esse canal vai ser o nosso espaço para a gente desvendar, versículo por versículo, os maiores mistérios da existência. A gente vai mergulhar fundo nas palavras que formaram o nosso mundo. No segundo dia, depois da luz ter sido criada e separada da escuridão, algo igualmente grandioso aconteceu. A mesma voz poderosa continuou seu trabalho. Ela olhou para a imensidão de águas que cobriam tudo e disse para que houvesse uma expansão no meio delas, um firmamento. E foi assim que o céu nasceu. Essa expansão separou as águas que estavam embaixo das águas que ficaram em cima. Pensa na grandiosidade disso. Criar o céu, um espaço entre as águas. É uma imagem poética e poderosa. É como se Deus estivesse organizando o caos, colocando cada coisa em seu devido lugar, preparando o palco para as maravilhas que ainda estavam por vir. É fascinante pensar que, antes de qualquer criatura, antes das plantas, antes mesmo da terra seca, o foco foi criar a estrutura. A luz, o céu, é como um pintor que primeiro prepara sua tela antes de começar a obra-prima. Cada passo foi deliberado, pensado, não foi um acidente. E essa organização do universo nos diz muito sobre a mente por trás de tudo. Uma mente que ama a ordem, a beleza e o propósito. E então, veio o terceiro dia. Com o céu já estabelecido, a atenção se voltou para o que estava embaixo. A voz criadora ordenou que as águas que estavam debaixo do céu se juntassem em um só lugar, e que a porção seca aparecesse. E assim foi. A terra emergiu das águas. E Deus chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas de mares. E ele viu que isso era bom. Mas não parou por aí. Naquele mesmo dia, a terra recém-criada recebeu uma nova ordem. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E instantaneamente o planeta, que era só rocha e água, se vestiu de verde. Grama, plantas, árvores de todos os tipos brotaram, cada uma com a capacidade de se multiplicar. É o início da biologia, o início da vida como a conhecemos. A criação da autossuficiência da natureza. Cada planta com sua própria semente, garantindo a continuidade da vida. É um design simplesmente genial. A gente já tem luz, céu, terra, mar e toda a vegetação. O cenário está quase pronto. Mas falta algo crucial. Falta ritmo. Falta tempo. E é aí que entra o quarto dia. A voz criadora disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E assim foram criados o sol, para governar o dia, e a lua, para governar a noite. E as estrelas também. Pensa no impacto disso.
Agora existe o conceito de manhã, tarde e noite. Existe o passar dos dias, a contagem dos anos. As estações do ano se tornaram possíveis. O sol não só ilumina, mas aquece, permite a fotossíntese, que alimenta as plantas que foram criadas no dia anterior. A lua influencia as marés, as estrelas servem de guia. Tudo está interligado. A criação do dia 4 não foi só sobre luz, foi sobre criar o relógio do universo. Um sistema perfeito de tempo e ordem que rege nossas vidas até hoje. Com o mundo agora iluminado, aquecido e com um ciclo de tempo definido, chegou a hora de enchi-lo de movimento. O quinto dia foi dedicado a preencher os mares e os céus. A ordem foi dada. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E de repente, os oceanos, antes silenciosos, explodiram em vida. Peixes, de todos os tamanhos, formas e cores, criaturas marinhas gigantescas. E os céus, antes vazios, se encheram com o som e o movimento de pássaros de todos os tipos. Foi a primeira vez que a alma vivente, o nefesh, no hebraico, foi mencionada. Uma nova forma de vida, com movimento, com instinto, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi a primeira bênção, um comando para que a vida prosperasse e se espalhasse. A complexidade da vida marinha e das aves, cada uma adaptada ao seu ambiente, é algo que a ciência estuda até hoje e ainda se maravilha. E tudo começou com uma palavra. Chegamos então ao sexto dia, o clímax da criação. A terra, já coberta de vegetação, estava pronta para receber seus habitantes. A voz disse: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado e répteis e bestas fará da terra conforme a sua espécie. E assim surgiram todos os animais terrestres, desde os pequenos insetos até os grandes mamíferos, a savana, a floresta, o deserto. Todos ganharam seus moradores. O planeta estava pulsando com vida em todos os cantos. Mas o trabalho do sexto dia ainda não tinha acabado. Havia um último ato, o mais especial de todos. Depois de criar todo o universo, as estrelas, o planeta, as plantas e os animais, a Trindade Criadora parece conversar entre si. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é profundo. Pela primeira vez, algo seria criado não apenas segundo a sua espécie, mas a imagem e semelhança do próprio Criador e do pó da terra. Essa obra-prima foi formada e recebeu o sopro da vida, tornando-se alma vivente. Um ser com a capacidade de pensar, de sentir, de criar, de se relacionar. Um ser que recebeu o domínio sobre todas as outras criaturas. A humanidade, nós, fomos o ápice da criação, o motivo pelo qual todo o resto foi preparado. E ao final do sexto dia, olhando para tudo o que havia feito, a avaliação foi diferente. Não era apenas bom. Era muito bom. A criação estava completa. E assim, após 6 dias de uma atividade criativa inimaginável, veio o sétimo dia. Um dia diferente de todos os outros. Não houve um comando de criação. Pelo contrário, depois de ter completado toda a sua obra, Deus descansou. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou. O descanso não foi por cansaço, mas para estabelecer um padrão, um princípio. O princípio do sábado, do descanso, da contemplação. É um convite para nós, suas criaturas, a também pararmos, a olharmos para a criação, a apreciarmos a vida, a nos reconectarmos com o Criador. O ciclo de trabalho e descanso é um ritmo divino, fundamental para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Esse primeiro descanso divino fecha a semana da criação de uma forma linda, nos ensinando que tão importante quanto fazer é saber a hora de parar
respirar e simplesmente ser. Essa é a história do nosso começo. Uma narrativa que moldou o mundo, e nós estamos apenas no primeiro capítulo. Há muito mais para explorar, para entender, para nos maravilhar. Quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se você gostou dessa primeira conversa, se sentiu um pingo da grandiosidade que a gente vai explorar aqui, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos capítulos. Deixa seu comentário aqui embaixo, me dizendo qual parte dessa história da criação mais te impressionou. A gente vai ler e conversar sobre tudo. Obrigado por começar essa aventura comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!